Em um mundo onde todos dominam a magia, um jovem garoto chamado Will tinha o sonho de se tornar um grande feiticeiro. Mas infelizmente Will não possuía magia e, em meio às provocações e olhares frios de seus colegas e instrutores, Will se sentiu inútil, mas mesmo assim continuou lutando para tornar seu sonho realidade, mesmo tendo que empunhar uma espada como o único guerreiro em um mundo de magos, que almejava alcançar o topo do mundo da magia para assim cumprir a promessa que fez a uma garota especial. E lá vamos nós pro momento onde você deixa a sua inscrição, senão eu ligo pro tio Sam. E aliás, não esquece de curtir e comentar bastante pra ajudar na nossa meta tão sonhada de 30 mil inscritos. Mas bora pro vídeo. A Academia Mágica de Highgarden, o lugar onde o talento mágico era valorizado acima de tudo. Mas um garoto sem aptidão buscava um meio de conseguir avançar na academia, e para isso ele visitava a masmorra todos os dias. E mesmo sem poder usar magia, ele eliminava os monstros com sua espada solitária. E certo dia, durante uma aula, o professor Edward chamou Will com insistência, já que estava distraído, mas depois de conseguir sua atenção, ele pediu pro garoto criar uma chama com seu catalisador e questiona sua demora. Afinal, era um exercício fácil e mesmo com muita insistência, Will não consegue, fazendo todos darem risada do garoto, enquanto o professor dizia que era lamentável pensar que tinha um aluno que era incapaz de usar até mesmo a magia mais básica, mas isto era o esperado de um aluno teórico que apenas servia para fazer anotações e não tinha nenhuma salvação. E um garoto invoca sua chama, criando a demonstração esperada por Edward, que pede ao Sr. Sion que se contenha para não fazer nada sem sua permissão, e ele responde de forma debochada que apenas queria ajudá-lo, já que Will não parecia estar em boa forma. E assim o professor conclui sua explicação. Afinal, neste mundo, a magia seria a supremacia absoluta, além da autoridade, e a força da magia seria o puro poder. Afinal, os heróis de todos eram magos, e nesta academia a única coisa que importava seria seus talentos para magia, e um sem talento que tem conhecimento teórico mas não consegue realizar nem um pouco de magia não devia permanecer nestes salões que deram origem aos sábios, e os tolos sonhadores que não sabem seu próprio limite deveriam se retirar. E após a aula, Sion e seus colegas começam a provocar Will, e Sion questiona se ele não tinha vergonha de ir à masmorra para eliminar monstros fracos em busca de créditos, mas Colette manda ele parar com aquilo e diz que Will era mais gentil que ele, além de ser um mais esforçado, então não iria permitir que insultem seu amigo, fazendo o garoto dar risada ao dizer que bondade e trabalho duro não tornariam ninguém um grande mago. E além disso, o sonho de Will de se tornar um magia vender era algo inalcançável. E ao sair, ele diz para ele escutar o professor e desistir da academia. Mas Will e Colette começam a caminhar e a menina diz para ele não dar ouvidos ao garoto. E com certeza tinha algo de errado com o professor que o fazia de chacota, o que Will não se importava. Afinal, realmente não podia usar magia, mas se considerava sortudo por ter uma garota bonita como ela se preocupando com ele, deixando a menina envergonhada, e ela diz que essa bajulação não o levaria para lugar nenhum, e questiona se ele falava isso pra todas, fazendo o menino pedir desculpas. E ele explica que desde pequeno o ensinaram a elogiar as garotas, enquanto seu elogio ecoava na cabeça da menina, que fica sem jeito, e ela pensa que uma filha de uma família nobre, mesmo que apenas no nome, não poderia perder a compostura deste modo. E nota Will observando o céu, e ele diz que o dia estava lindo, o que a menina concorda. E ao olhar pro céu, ela diz que os magos mais poderosos, os Magia Vender, continuavam defendendo os céus, fazendo Will se lembrar que há muito tempo atrás as pessoas não sabiam nada sobre os céus e viviam presos na escuridão de um mundo aterrorizado pelos invasores celestiais. Mas 5 magos mudaram a história do mundo e juntos eles repeliram os invasores, lançando um selo no céu que trouxe a paz ao mundo, e ficaram conhecidos como os Magia Venders, que no futuro se tornou um título transmitido apenas para os mais fortes, algo almejado por todos. E Colette pergunta se ele achava que a varinha da donzela de gelo, Albisvina, também estava cuidando de todos, o que Will confirma e diz que com certeza ela estaria sentada perto de uma janela olhando para eles, e se lembra de seu passado junto à sua amiga Eupharia, onde conversavam sobre o sol e a lua, e a menina dizia sobre a beleza da cor vermelha que podia ser
ser vista durante o entardecer em outros locais, e se um dia chegarem o mais perto do céu, no topo da torre, se tornando magia venders, talvez eles consigam ver o pôr do sol. E desta forma, eles prometeram fazer isso juntos, mas infelizmente não passou de uma promessa inocente de infância. Mas o potencial de Eupharia era real, e com seu talento, ela se tornou a mais jovem a ganhar o título de magia vender e partiu pro topo da torre, enquanto Will, que não possuía talento, se tornou medíocre, mas era incapaz de desistir da promessa que fizeram. E para realizar seu sonho de ficar ao lado de Eupharia, ele continuou lutando. E mais tarde, seu professor Workner o repreende por ir à masmorra sem permissão, e para piorar, foi ao 7º andar sozinho, mas de qualquer modo, ele o daria 2 créditos pela criatura que derrotou, deixando o menino contente, enquanto o professor perguntava se ele ainda não desistiu de se tornar um magia vender, e Will questiona se isso seria errado, e Workner diz que antes de subir a torre era necessário avançar para um instituto superior, e para isso precisava de muitos créditos em escrita, feitiços e praxias, e como ele não podia usar magia, nunca ganharia créditos em feitiçaria, e Will responde que esse seria o motivo de estar focado em praxias, coletando créditos na masmorra, mas o professor o lembra que já o disse várias vezes, mas avançar apenas com praxias era efetivamente impossível, principalmente para alguém que não sabe usar magia, mas mesmo assim o menino queria tentar. Então o professor volta a repreendê-lo porque não adiantava pensar em ser um magia vender se a sua formatura estava em risco, por ele não ter conseguido nenhum crédito nos exames recentes, o que significava que ele precisava ganhar 4 créditos até o fim de semana, deixando o menino desesperado por faltar apenas 2 dias, e começa a procurar freneticamente em suas anotações os monstros que valiam 4 pontos. E o professor diz que estava apenas falando sozinho e tiveram alguns relatos de um Baskerville que valia 4 créditos no 6º andar, e aparentemente um certo aluno teórico ainda não derrotou nenhum, deixando Will tão empolgado que ele corre para abraçar o professor, enquanto de fundo Sion ouvia a conversa dos dois e decide ir atrás do monstro, já que assim poderia se livrar daquele sem talento. E naquela noite, Will e Kiki foram pra masmorra e o menino estava confiante por já ter lutado contra um Baskerville antes, apesar de Kiki ter péssimas lembranças. Mais à frente, Sion e seus colegas se preparavam para cuidar do monstro antes do fracassado, para que ele seja expulso por falta de créditos, apesar de um deles questionar se isso realmente era seguro, deixando Will incomodado, mas o outro garoto muda o foco. Afinal, Sion era da elite e ao voltar a caminhar, ele pensa que neste mundo um cara que não sabia usar magia não devia falar sobre magia vender, e até mesmo sua presença o irritava. Mas ele acaba sendo surpreendido quando um monstro arremessa o corpo de seu amigo pra longe, com apenas um soco, fazendo seu outro amigo gritar de medo, o que chama a atenção de Will, que corre preocupado por alguém estar sendo atacado, e se depara com um sentinela maligno, um monstro de 10 créditos e que devia viver nas profundezas da masmorra. E além disso, aquele que estava apavorado seria Sion, que ataca o monstro desesperadamente. Will nota que sua magia não tinha nenhum efeito na criatura, e com certeza ele não teria a mínima chance, então devia ajudá-lo. Mas Will hesita e se pergunta se realmente tinha a obrigação de salvá-lo, depois de ter zombado dele tantas vezes, o humilhando na frente de todos. Então talvez deva apenas fugir, mas Will escuta a voz de Eupharia ecoando em seu peito, e ele se lembra de quando ela o disse, que sabia que ele era alguém gentil e o mais corajoso de todos, e o deu aqueles óculos que carregava consigo, apesar de acreditar que ela estava errada, já que tudo que ele queria era ficar ao seu lado para ser digno dela, e não passava de um cara normal e vergonhoso. E quando Sion estava prestes a ser eliminado, Will segura o golpe da criatura e diz que por isso se tornaria uma espada solitária, e Edward corre até Workner preocupado com Sion e seu grupo que foram pra masmorra sem permissão, então pede que o professor use seu familiar para encontrá-lo, deixando Workner preocupado. Ele questiona para qual andar o garoto tinha ido, e Edward responde que seria o 6º, o que deixa o professor calmo, e diz que nesse caso não seria necessário, afinal Will estava lá, e usa sua magia em uma bola de cristal, que mostra o garoto batalhando
ferozmente contra a criatura, o cortando sem hesitar e desviando de seus golpes esmagadores, e com sua velocidade absurda, Will golpeia o monstro, fazendo Sion se questionar o que era aquilo e se aquele realmente seria o mesmo Will, deixando até mesmo Edward sem acreditar no que estava vendo. E Workner o diz que Will era um verdadeiro irregular que possuía força sobre-humana que um mago jamais possuiria, além de um físico tão robusto quanto o de um anão e, acima de tudo, a sua intuição para compreender as estratégias de um inimigo depois de vê-las apenas uma vez era inigualável. E Will arranca o braço do monstro, enquanto o professor continuava falando que podia ser verdade que ele não conseguia usar magia, mas no entanto, neste mundo cheio de magia, ele era o único guerreiro que com um golpe de sua espada era capaz de superar até mesmo um raio. E com a espada do próprio monstro, Will corta sua baforada e o elimina. E após o combate, ele vai até Sion e pergunta se ele tinha se machucado, deixando o menino furioso, e Edward fica indignado por considerar aquilo impossível e não podia tolerar que alguém que não consegue usar magia conseguiu superá-lo. E no dia seguinte, Will leva os restos do monstro pro professor, que o dá 10 créditos, deixando o menino empolgado. E assim damos início à história do garoto que virou o mundo de cabeça para baixo em uma história sobre a união entre varinha e espada. Há 5 anos atrás, Will era atormentado pelos comentários maldosos dos alunos sobre sua incapacidade de usar magia, e que apenas foi aceito na academia como isca para atrair sua amiga Elfaria, que tinha se tornado uma magia Vander. Então com certeza ele seria expulso, mas na sala da diretora, junto ao professor Workner, a diretora reconheceu sua habilidade com a espada depois do garoto ter cortado suas magias. Afinal, seria muito interessante ver uma espada tentando se tornar uma varinha. E em lágrimas, Will perguntou se poderia subir a torre caso se torne mais forte para reencontrar Elfie. A diretora responde que talvez seja possível, mas apenas se ele continuasse com sua determinação inabalável. E assim que saíram de sua sala, ela se perguntou como tudo iria acabar. E em sua aula de reforço, Workner explica que o significado de subir a torre seria avançar para um instituto superior, onde poderiam se tornar magia Vanders, que seriam aqueles que reinam nos últimos andares da torre. E para isso você deve ser reconhecido pelo instituto superior, e existiam 2 métodos de avanço, que seriam criando um novo tipo de magia ou obtendo 7.200 créditos na academia. E esse seria um método que a maioria dos alunos utilizava. E mais tarde, Will encontra Colette e diz que o professor Workner era muito gentil em os ajudar com aulas de reforço, o que ela concorda, afinal o professor Edward jamais daria esse tipo de aula. E passam pelo corredor onde os amigos de Sion diziam que ele era incrível por ter derrotado um sentinela maligno sozinho e logo estaria entre os 3 melhores, enquanto o garoto pensava que todos estavam errados e na verdade tinha sido Will quem o derrotou. E quando ele nota Will, ele vai até o garoto e o agarra pela camisa e pergunta como era possível, já que ele não tinha talento, mas Colette o repreende e o garoto se retira, e ela pergunta se aconteceu algo entre os dois, o que Will confirma, apesar de não ter sido nada demais. Mas enquanto isso, o professor Edward mandava a diretora Caldrum expulsar Will, e ela pergunta o motivo, afinal ele já estava no último ano, e ele responde que essa academia não precisava de guerreiros ou de alguém que pensa que pode superar a magia sem ser capaz de usá-la. E Caldron diz que se ignorarem o fato dele não poder usar magia, ele se destacaria tanto que chamar de excelência seria insuficiente, já que seus relatórios possuíam perspectivas interessantes. E além do magia Vander, ele poderia se tornar um artífice ou um curandeiro, já que o objetivo desta academia era produzir estudiosos instruídos pro dia fatídico. Mas Edward responde que o garoto não queria se tornar um estudioso e sim um magia Vander, o que seria a maior questão, o que a diretora também achava um problema, e por isso o deixa testá-lo como quisesse. E como já descobriu o seu segredo, ele deveria fazer isso pessoalmente, e se Will não conseguisse passar em seu teste, ela iria confiar a questão de promoção ou expulsão a ele, o que deixa Edward empolgado, enquanto a diretora pensava que ele poderia testá-lo
ao máximo para determinar a verdade por si mesmo. Afinal, ele, como mago víbora das trevas, era quem mais entendia sobre os Magiavanders. E no corredor, Colette ajudava Will a abrir seu armário e nota sua espada, que ele não possuía permissão para carregar no campus. E os dois vão até a biblioteca, onde Will escrevia sobre a guerra de Garzaronzo, que os anões participaram. E Colette elogia sua escrita e aconselha que ele não se esforce tanto, mas Will responde que se ele perdesse um crédito sequer, ele não poderia avançar para o Instituto Superior, e além disto, ele podia entender como os anões se sentiram. E mesmo diante as magias mais poderosas, eles não desistiram, e essa determinação poderia superar até mesmo a magia. E por esse motivo tinha que dar o seu melhor, mas Colette nota que ele estava com o cabelo branco e insiste para que ele a deixe tirar. Mas os dois são interrompidos pelo professor Edward, que manda o Sr. Serfort acompanhá-lo até o salão de feitiços. E ao chegarem no salão, o professor diz que ele deveria ser grato por ele estar recebendo uma aula extra para verificar o seu valor, e como tarefa, ele deveria acertar um único golpe nele. Recusar estava fora de questão, e caso consiga, ele receberia 5 créditos de feitiçaria, mas se falhar, ele seria expulso da academia, deixando Will aflito, enquanto o professor dizia que aqueles que não têm talento não deveriam ter permissão nem mesmo para olharem os Magiavanders. E agora ele tinha motivos para lutar e inicia seu ataque, deixando Will em choque. Mas enquanto isso, Workner se encontrava com a diretora, que tinha o chamado, e ela invoca sua magia e mostra Edward batalhando contra Will, deixando Workner aflito. E ela o informa que o professor estava realizando um teste e ele estava proibido de impedi-lo, e assim como ela reconheceu quando ele quis defender Will, ela também teve que reconhecer as preocupações de Edward, que estava verificando se Will era digno de tentar se tornar um Magiavander. E o Workner questiona por que tinha que ser logo o professor Edward, e reconhece que isso era extremamente cruel. Afinal, ele seria o que esteve mais próximo de se tornar um Magiavander, apesar de ter sido derrotado. Mas mesmo assim, era um ascendente que chegou ao topo da torre. E Edward continua atacando Will de forma incansável. O garoto até tenta acertar um chute nele, mas sua defesa era impenetrável, e o professor diz que ele realmente não tinha salvação e repele Will, pra em seguida o acertar com sua magia, fazendo o garoto admitir que ele era muito forte, já que conseguia ativar feitiços de forma rápida sem usar encantamentos. E seu familiar, Kiki, que também estava ferido, corre da sala, enquanto o Edward dizia que apenas iria usar 2 magias, que seriam as chamas negras e seu escudo, para repelir sua selvageria, e cita a doutrina 27, que seria aquele que não domina as 1000 magias deve se esforçar para dominar uma única, que se tornaria como 1000 flechas ao seu lado, deixando Will impressionado por ele estar sobrepondo a magia para acertá-lo com uma enxurrada delas, e começa a correr para desviar dos feitiços, mas isso acaba sendo ineficaz, já que o professor o golpeia sem nenhuma piedade, fazendo Will pensar que jamais o derrotaria, mas talvez teria alguma chance se estivesse com sua espada. E enquanto isso, Colette estava preocupada com o tipo de aula que o professor estava dando para Will, mas ela nota que Kiki estava extremamente ferido e fica preocupado com o familiar do garoto, que parecia estar querendo algo de seu armário. Então a menina o abre, enquanto o Edward dizia que não precisava falar, mas os Magiavanders eram o auge de todos os magos, e se não conseguir superar alguém como ele, jamais teria chance de chegar ao topo, e começa a pisotear Will enquanto o lembra da batalha de Garzaronzo, onde apenas um mago acabou com 10.000 anões tolos que se rebelaram, e com o balançar da varinha, 10.000 anões guerreiros foram dizimados. E era dessa maneira que o mundo funcionava, já que uma espada nunca iria superar uma varinha, então deveria abandonar seu sonho tolo, mas Will resiste
Colette e responde que mesmo assim iria se tornar um Magia Wander, e o professor o chuta e pergunta qual seriam seus motivos, e que razão nobre ele dizia viver em seu coração, e Will segura os óculos que ganhou de Elf e responde que queria estar com a pessoa que amava, deixando o professor surpreso, enquanto Will dizia que queria cumprir a promessa que fez a Elf, o que Edward julga ser um absurdo, algo impuro e imoral e sujo, e questiona se ele achava que esse amor tolo, patético e mundano o levaria a alcançar o ápice da magia, e Will responde que suas razões poderiam parecer ridículas para ele, e mesmo que seu caminho possa ser difícil, ele veria o pôr do sol com Elf, deixando o professor furioso. Mas Colette finalmente chega e joga a espada para Will, que a agradece e se prepara para o combate. O professor diz que aquilo não era uma varinha e iria derrotá-lo, mas Will corta sua magia, deixando o Edward surpreso ao questionar se aquela seria uma lâmina de Moria. Mas ele não se importava e aumenta o nível de sua magia, fazendo o garoto admitir que estava com medo e provavelmente seria queimado novamente em uma saraivada aterrorizante de 1000 chamas, e seus braços e pernas estavam tremendo. Afinal, essa era a barreira entre ele e os Magia Wanders, e mesmo com vontade de fugir, ele decide enfrentá-lo. Afinal, essa era a única maneira de atravessar essa barreira, e parte para cima do professor, que o ataca incansavelmente, enquanto Will lembrava dos detalhes por trás da batalha de Garzaronzo, onde um bravo general anão chamado Gareth lutou bravamente mesmo após a perca de todos seus irmãos, e apesar de tudo, ele desferiu um único golpe contra um mago, e em homenagem à sua bravura, os magos reconheceram os status dos anões, e Will arremessa algumas pedras contra Edward, que tenta golpeá-lo, mas o garoto salta e diz que esse era o momento em que a espada iria superar a varinha, e com um impulso ele consegue quebrar a sua barreira e fica diante a Edward, que aponta sua varinha pro garoto, e em estado de choque, Edward nota que sua bochecha tinha sido cortada, e enfurecido ele se retira e concede 5 créditos a Will ser forte, e Colette corre até o garoto, que estava exausto, enquanto a diretora encerrava a ilusão, e Workner diz que ele optou por mergulhar na barragem e se escondeu para atacar de um ponto cego acima da cabeça, fazendo a diretora admitir que tinha sido um golpe poderoso que foi capaz de romper o escudo, e com esse ataque cortante ele foi capaz de superar a magia, e era realmente como se ele fosse destemido. Mas enquanto isso, próximo à academia, alguém preparava um prato especial com muito amor enquanto aguardava por Will, que estava atrasado. No dia em que Elf presenteou Will com os óculos de batalha, ele prometeu que mesmo sem magia também iria pra torre, para que possam ver o pôr do sol juntos, e mesmo que tudo tente separá-los, ele continuaria indo atrás dela, sem se importar com o que aconteça, deixando a menina emocionada ao prometer esperá-lo, não importa por quanto tempo demore. E no dia que Elf se tornou uma Magia Wander, Will prometeu que essa seria a última vez que agiria de forma patética. E no presente, Will, um garoto considerado sem talento e aprendiz de livros, fazia o seu trabalho entregando jornais pelas ruas da cidade, e ao deixar um deles cair no chão, ele nota uma matéria onde anunciava que Elfaria tinha criado uma nova magia, e dessa forma se tornou a única maga a ter criado 12 magias únicas, deixando Will determinado a dar o seu melhor, assim como Elf. Mas além dessa notícia, também tinha um pedido do instituto, e a cliente seria a própria Elfaria. E depois de ler a notícia, Will corre pro dormitório, onde pede ao seu colega Host que faça um item mágico para ele, que questiona o motivo dele estar tão agitado. Então Will conta que Elf enviou um pedido para a academia, e como hoje era seu dia de folga, ele iria priorizar o pedido, que seria coletar núcleos de gelo do andarilho congelado. Então provavelmente ela estaria precisando de muitos catalisadores mágicos, e como o alvo estaria no 4º andar, ele iria precisar dos itens mágicos de Host, que começa a rir com seu colega de quarto extremamente direto, e o entrega um dispositivo que tinha aprimorado, deixando Will empolgado. Mas antes dele sair, Host enfia um pão na boca dele. É um pão, gente, calma aí.
Tomara que minha dicção não tenha deixado isso estranho. Mas enfim, continuando. E ao chegar na masmorra, Will se lembra dos dizeres da rainha maga Mercedes, uma das grandes pioneiras que deixou a seguinte frase na história: tudo nasce da masmorra, filhos da magia, peguem seu conhecimento e sabedoria e sigam seus caminhos, transformando o desconhecido em conhecido, e o conquiste-o, já que tudo estava conectado. E quando Will chega no quarto andar, ele nota que o lugar estava muito movimentado, o que ele esperava de uma ordem de Elf, e até mesmo Sion estava ajudando, mas o garoto continuava insatisfeito. Afinal, naquele dia, os golpes de Will eram mais poderosos, e Will decide ir mais fundo na masmorra, já que desse jeito Sion e os outros pegariam tudo, mas ele acaba encontrando uma menina em apuros, e com sua velocidade e poder, Will consegue dizimar os pinguins duvidosos, deixando a menina sem entender como ele os derrotou sem usar magia, e sim uma espada. E Will pergunta se ela estava bem, e a garota se apresenta como Iris e diz que estava tudo certo e o agradece por salvá-la. Mas enquanto isso, em sua aula, o professor Urkener dizia que criar uma magia era uma conquista tão grandiosa que garantia o avanço para a torre, e as novas magias recebiam o nome de seus criadores, o que os deixaria gravados na história, mas isso era tão complicado que os alunos achavam uma forma irreal de avanço. E Rose pergunta se isso significava que Eupharia, que estava nos jornais, era talentosa, e o professor responde que ela era tão boa que chegava a ser inacreditável, e com certeza ela seria citada como uma das maiores magas da história, por ser a única a ter criado 12 feitiços originais. E Colette comenta que essa amiga de infância que Will estava tentando alcançar era realmente incrível, e sua amiga Rose começa a provocá-la, dizendo que ela parecia uma donzela com ciúmes e medo de ter seu Will roubado pela incrível amiga de infância, deixando a menina indignada, mas o professor chama a atenção das duas, e Charlotte se pergunta se Will também estava na masmorra por causa dela. E voltamos para Iris, que pergunta se seu veterano era o aprendiz de livros que diziam que não podia usar magia, um sem talento sem precedentes, deixando Will decepcionado, e pergunta o motivo dela ter o chamado de veterano, e ela explica que tinha apenas 12 anos, então Will decide perguntar se ela não ficava incomodada ou sentia desdém, já que, como tinha dito, ele não possuía talento, e Iris questiona como poderia menosprezar a pessoa que a salvou, e mesmo que ele não possa usar magia, ela respeitava as pessoas que possuíam seus próprios dons. Então Will muda de assunto rapidamente e pergunta se ela veio por conta do pedido, o que a menina confirma. Afinal, também queria ser útil para os Magia Vendors, já que também desejava se tornar uma das pessoas que dava suporte aos céus, fazendo Will se lembrar que ninguém conhecia o verdadeiro céu. E mesmo agora, o mundo ainda estava oculto, e a tremenda energia mágica dos Magia Vendors encobria tudo, criando o céu falso, conhecido como a Grande Barreira, e de acordo com a história, quando a barreira cair, o mundo voltaria a ser envolvido pela escuridão, e a calamidade reinaria, e por esse motivo, os alunos se esforçavam para atender os pedidos dos Magia Vendors, e não apenas por admirá-los, mas também por acreditar que isso ajudaria a proteger os céus. E Iris comenta que nunca iria esquecer do dia que conheceu Eupharia, chamando a atenção do menino, enquanto ela dizia que ficou sozinha no calabouço cercada por um monte de monstros, mas quando pensou que seria o seu fim, a Lady Eupharia salvou sua vida, criando um paraíso de gelo. E depois disso, elas conseguiram conversar sobre várias coisas, e daria tudo de si por ela, mas Kiki chama por Will, e Iris comenta que mesmo se esforçando, ainda não tinha encontrado nenhum andarilho congelado, e nem mesmo seu buscar estava conseguindo captá-los, e fica curiosa sobre o que Will estava fazendo. Então o menino explica que os andarilhos congelados deixavam fragmentos de gelo ao se moverem, mas esse fragmento era quase o dobro do tamanho dos encontrados normalmente, então com certeza teria algo poderoso à frente, em algum lugar onde o buscar não conseguia identificar. E a menina pergunta como ele sabia disso mesmo sem poder usar magia, e quando ele entra em uma caverna, ele responde que a magia era algo incrível, mas não achava que era absoluta, principalmente dentro
dentro da masmorra e acreditava que com inteligência, sabedoria e experiência ele poderia compensá-la. E começa a se preparar para o combate contra um monstro enorme que os ataca de cima. Mas Will pega a menina no colo enquanto pensava que devia transformar o desconhecido em conhecido. E Iris fica surpresa com um monstro que seria um Rex congelado, a forma mais elevada do andarilho congelado, que valia 6 créditos, o que o tornava um monstro especial do quarto andar, o que Will já estava esperando, e desvia do raio congelado do monstro e pede que a menina fique de fora enquanto ele cuidava daquilo, mas Iris o avisa que ele não seria capaz, já que os ataques físicos não funcionavam na criatura, que congelava qualquer coisa que encoste nele de forma instantânea, o que o deu a fama de eliminador de anões. Afinal, a única maneira de lidar com ele seria com magia, mas Will responde que estava tudo bem e já enfrentou monstros como esse muitas vezes. E dessa forma, ele parte pro combate com seu novo equipamento e com sua destreza ele consegue desviar de todos os golpes da criatura e aproveita o seu ponto cego para lançar e fincar o seu equipamento no corpo do monstro e novamente volta a correr ao seu redor, o amarrando com um cabo especial, enquanto pensava que essa criatura era fraca contra chamas e ataques explosivos. E diante a criatura que preparava um mega ataque, Will, que não demonstrava nenhum medo, ativa seu dispositivo, criando uma chama que percorre todo o cabo, até finalmente chegar no explosivo que dizima o monstro. Ao ser ativado e com o fim da batalha, Will pensa que não esperava menos dos itens mágicos de Host e precisava agradecê-lo assim que retornasse. Mas aquele ar doce e inocente de Iris desaparece e com uma personalidade diferente. Ela nota que tinha uma grande diferença entre a realidade e os rumores que ouviu sobre o sem talento e se pergunta como deveria relatar aquilo. Mas Will a chama e com um sorriso ele diz que agora tinham muitos e poderiam ir embora, e a menina volta a sorrir. E mais tarde, na torre, Iris retirava seu disfarce e pensa que ele pode não ser capaz de usar magia, mas a maneira como compensava era muito criativa, além de possuir um faro de batalha aguçado por sua experiência, afinal não era um mago e sim um guerreiro talentoso. E entra na sala dos Magia Vendors, Cariote, Eleanor, Zeu e Elfaria, que estavam em uma reunião de aparências, e eles comentam que se a barreira fosse rompida, o mundo estaria perdido, já que iriam ficar sobrecarregados com os números e forças que tinham nesse momento para lutar contra os invasores celestiais que os observavam do outro lado. Então precisavam de novatos talentosos para o dia do destino, já que não poderiam permitir que o escrito das histórias se cumpra. E pergunta à observadora se encontrou alguém útil, e a menina responde que descobriu um ser interessante, o sem talento que não podia usar magia. Will ser forte o recomenda para um cargo na torre, mas Criote e Eleanor são contra, ao contrário de Zio, que o acha interessante. Eleanor diz para a observadora não aumentar o número de pessoas inferiores que tinha ao seu redor, e Zio responde que eles eram muito rígidos em seus ideais e aceitaria até mesmo um anão se fosse útil, e com um ar de hostilidade, Eleanor diz que não entendia o que um bárbaro como ele fazia ali, e Cariote manda os dois pararem, afinal não tinha necessidade de se precipitarem, já que o dia do grande festival de magia estava próximo, então poderiam esperar para tomar a decisão com os resultados, o que todos concordam, já que os úteis chegariam ao topo por conta própria, e se não conseguirem, esse seria seu limite. E com o fim dessa reunião sem sentido, os três se retiram, e apenas Elfaria continua na sala, e a buscadora admite que esse jovem de quem ela tinha falado era realmente interessante, e Elfaria concorda e segura o núcleo que Will tinha entregado, e diz que estava o esperando. 7.200 pontos dos 12.000 créditos disponíveis na academia eram necessários para que os alunos avancem para o Instituto Superior, uma condição absoluta para aqueles que querem se tornar Magia Vendors. E enquanto os alunos lutavam contra golems, os créditos eram aplicados aos que os derrotavam, e Sion possuía 9.889
créditos e Colette 7.340. E quanto à batalha de Will, ele acabou sendo derrotado por causa dos comentários maldosos dos alunos que o fizeram desistir de tentar dar um soco no Golem, o que todos esperavam de um nerd de livros. E quanto aos outros alunos, nós temos os 3 mais habilidosos da academia, que seriam Lihana com 10.100 créditos, Wignall com 10.075 créditos e por fim Julius com 10.048 créditos. E Lihana comenta que todos pareciam estar afiados, o que Wignall concorda, afinal o momento da revelação estava próximo e Julius declara sua rivalidade contra os dois, já que estava confiante que iria derrotá-los, mas os dois não dão atenção pro garoto, apesar de estarem ansiosos para enfrentá-lo, sendo os únicos da academia com mais de 10.000 créditos. E enquanto isso, Will pensava que os créditos serviam para demonstrar os pontos fortes dos estudantes, e ele não possuía o suficiente para se graduar ou para ir pro instituto superior, afinal tinha apenas 5.405 créditos, e para piorar, esse era seu último ano, e Julius interrompe seu pensamento ao dizer que Will estava o atrapalhando e o chama de fracassado que não deveria aparecer diante dele, fazendo Will pedir desculpas e se retirar, enquanto os companheiros de Julius diziam que com certeza um olheiro iria escolhê-lo no grande festival de magia, fazendo Will lembrar que estavam nessa época. No refeitório, Colette dizia que a única opção seria que Will fosse recrutado no festival, já que avançar apenas com escrita e praxias era fora da realidade, e como existiam relatos de alunos que foram pra torre ao serem recrutados, ele poderia conseguir mesmo com menos de 7.000 créditos, o que Will concorda, afinal nessa época todos tentavam virar o jogo nesse evento que acontecia a cada 2 anos, na Academia Mágica, onde tinham diversas competições, e os altos magos desciam da torre para recrutarem pessoas, e Colette diz que na prática o festival seria uma competição entre estudantes de diferentes facções da torre, que seriam Varinha do Lorde dos Raios, Torzeus Fati, Varinha Sagrada da Elfa, Elif Canaã, Varinha do Imperador das Chamas, Insídia Braham, Varinha da Donzela do Gelo, Albisvina, além da Varinha Soberana da Luz, Masterias Noah, que seria o atual Magia Vender, que lidera as outras 4 facções, e caso uma delas o escolha, seria certeza que seria aceito na torre, o que Will achava impossível, já que era necessário mostrar algum tipo de magia que colocaria um alto mago no chinelo. E Colette responde que não era apenas isso, e diziam que tinham observadores no festival, que pegavam grandes talentos e levavam pra torre, o que Will também não acreditava, afinal isso era apenas mais uma das 7 lendas da academia, e como sem talento como ele não devia tentar se destacar no festival, ele iria ficar na organização assim como nas outras vezes, mas Colette acreditava que todos o veriam de forma diferente se mostrasse suas habilidades atuais, e Will a agradece, mas se participasse, iria aparecer um evento esportivo, e a lembra da última vez que participou do festival, que foi conhecido como o pior da história, e acabou se destacando de forma negativa. E depois do almoço, Colette comenta que graças ao festival viriam muitos olheiros de fora e poderiam conseguir outras carreiras, caso não subam a torre, e por isso Will também precisava participar, apesar de Will continuar relutante, mas Colette sente algo e vai até um armário e diz que sentiu uma barreira escondida, como se fosse para abafar o som, e com a ajuda de Kiki ela consegue quebrá-la, e ao abrir o armário ela se depara com uma escada, e no fim tinham vários alunos fazendo apostas clandestinas sobre o ganhador do festival de magia, o Tigrinho da Magia, mas enfim, Will fica surpreso ao ver Sion, que questiona o que eles faziam ali, deixando Colette irritada, e manda ele parar de ser rude com Will de um jeito bem amigável, e apenas chegaram ali por acaso, e Will pergunta o motivo dele estar nesse lugar, já que não parecia que estava apostando, e os colegas de Sion começam a falar que não estavam nem aí pra proporção das apostas, e ele não devia estar pensando, nossa, que frustrante a grande diferença que tinha contra os outros, ou triste por nenhum dos 3 melhores olharem pra ele, deixando o Sion indignado, e Colette aproveita pra provocá-lo, afinal não sabia que ele estava preocupado com os outros, e Sion
responde que não tinha perdido pra eles e apenas tinha menos de 10 mil créditos por ter ido mal no teste escrito, mas volta a ficar indignado ao notar que estava sendo ignorado e questiona o motivo de estar se explicando pra eles, e com isso ele vai embora. E depois da aula, Colette pergunta se poderia ir com Will na masmorra, mas o menino pede desculpas porque essa noite ele trabalhava na taverna da senhorita Gina, deixando a menina frustrada. E na taverna, os mineradores bebiam após seu trabalho exaustivo ao som de risadas, e um dos anões, o Sr. Donan, comenta que Will tinha seus problemas, já que trabalhava de manhã entregando jornais e estudava à tarde, e à noite era garçom na taverna. E Will responde que não conseguiu uma bolsa de estudos, então se não trabalhasse não podia pagar a escola, fazendo Donan lembrar que logo seria aquela coisa de festival, e talvez se ele participasse as coisas mudariam, mas Will diz que não iria participar, e Gina manda ele parar de tagarelar, já que seu amigo estava trabalhando muito mais que ele. E Will agradece a ajuda de Rustic e admite que trabalhar sem magia era algo novo, mas acima disso estava ajudando o colega de quarto. E Gina pede que Will consiga mais um colega para ajudar, fazendo os anões darem risada. Afinal, ele já trabalhava por dois e tinham certeza que Will conseguia. Afinal, era um irmão para todos. E depois que as coisas se acalmaram, Host pergunta se estava tudo bem para ele, já que o salário dos anões não era muito bom e com certeza o professor Workner poderia apresentar um trabalho melhor para ele, mas Will responde que já estava dando muito trabalho para ele. Além disso, ele gostava do Sr. Donan e dos outros, que eram muito calorosos e amavam beber, além de serem ótimos com as mãos. E apesar dele ser assim, eles o receberam de forma calorosa e por isso respeitava os anões. Mas o clima da taverna fica tenso com a chegada de Julius, que questiona que tipo de lugar vulgar era esse, e começa a rir ao ver que o fracassado trabalhava ali. Mas não era surpresa, afinal ele combinava com os bárbaros. E Donan tenta questionar o que ele tinha dito, mas um anão o impede, e Julius questiona que cara era aquela, afinal não passavam de uma raça inferior, que imigraram de outro mundo e apenas podiam viver nesse mundo pela bondade de todos, então deviam se colocar no seu devido lugar, fazendo Will lembrar que há muito tempo, quando o mundo dos anões foi destruído pelos invasores celestiais, eles fugiram para esse mundo, e ao contrário dos elfos, os anões eram tratados com desdém, e se um anão colocar as mãos em um mago, eles ficariam em perigo, já que nesse mundo a magia era absoluta, e a discriminação contra os anões mostrava um pouco dessa cidade. E Julius e seus colegas começam a debochar dos feijões dos anões, afinal até mesmo no interior eles tinham algo mais decente para comer, além de acharem o lugar tão fedido a suor que até mesmo as feras eram melhores que esses brutos imundos que deviam sair do país. E furioso, Will vai até eles e diz que queria que eles retirassem os insultos que fizeram a todos, já que estavam enganados, afinal o feijão dos anões cresciam em um solo infértil, o que demonstrava o conhecimento deles, e o suor dos anões era a prova de seu esforço sob condições severas, o que eram coisas que não podiam ser menosprezadas, e Julius questiona se eles desenvolveram um laço, já que nenhum deles usava magia, e questiona qual era o problema de dizer que o que fede, fede, e chuta o prato de feijão no garoto. E seus colegas mandam o fracassado não ficar se achando e devia sair logo dali, mas Will enterra a cara dos dois no chão, fazendo eles desmaiarem, e derruba as bebidas em Julius, enquanto dizia que a selvageria entre ele e eles era muito mais insensível do que os anões, e eles eram piores que bestas, deixando Julius furioso ao dizer que há muito tempo não passava por uma humilhação dessas, e começa a congelar o local enquanto questionava se ele entendia com quem resolveu brigar, e ataca Will com diversas magias congelantes que o garoto consegue desviar e quebrar, apesar de uma delas ter tirado seu óculos. Mas Julius lança um novo feitiço que expande o gelo até prender o garoto na parede, e ao ir até o Will, ele invoca uma rosa de gelo no peito
talento do garoto, e Donan diz que isso estava indo longe demais, enquanto o host se segurava para não interferir na batalha. Mas o olhar de Will continuava confiante e enfurecido, fazendo Julius tremer e mudar de ideia, já que prendê-lo no gelo nesse lugar não seria o suficiente para satisfazê-lo, e por isso manda o fracassado entrar no grande festival, para que seja humilhado na frente de todos. E após quebrar seu gelo, Will segura a varinha e concorda em participar do festival, fazendo o host pensar que isso era um problema, já que Will estava realmente furioso. E Julius diz que iria tirar qualquer brecha que ele teria para ficar na academia, e Will responde que se ganhar, Julius deveria pedir desculpas ao Sr. Donan e os outros. O festival é oficialmente aberto com a citação da grande fundadora Mercedes: melhorar, competir e se esforçar. Uma vez que você tenha alcançado o seu melhor, apoie o céu e nunca sirva como fundação para o mal. E os alunos observam Lihana vencendo a corrida do céu, o que não era surpresa, e a diretora nota que em meio à plateia, os olheiros observavam os alunos com brilho nos olhos e reconhece que a torre era realmente rápida, o que a observadora Iris concorda. Afinal, os magos de fora só podiam vir durante o festival para selecionar os melhores alunos, e se despede da diretora, já que tinha um trabalho a fazer. E segurando um colar de espada, ela diz que iria torcer para um certo veterano. E vamos até Sion, que estava empolgado ao lembrar de Colette o pedindo para se juntar à sua equipe, e com certeza ela finalmente reconheceu o seu valor, já que entre ele e o fracassado, ele seria a escolha óbvia. Mas ao entrar nos bastidores, ele fica indignado ao ver Will junto a Colette, que o lembra que pediu para ele participar de sua equipe de corrida até a coroa, e para participarem era necessário que a equipe tenha no mínimo 21 mil créditos combinados. Então ele foi a única opção para que Will pudesse participar, deixando Sion indignado ao questionar o motivo de ter que ajudar o sem talento. E aliás, ele não sabia o porquê ele queria participar de um evento de nível superior, mas a chegada de Julius deixa o clima pesado, e Sion fica ainda mais irritado ao notar que Will não estava olhando para ele, e Colette diz que algo aconteceu entre os dois. E quando Julius entrou na corrida, Will disse que faria o mesmo a qualquer custo, enquanto Sion estava enfurecido por ele estar o ignorando depois de humilhá-lo daquela maneira. E com o início do festival, o narrador Mike junto ao professor comentarista Edward anunciam a próxima competição, que seria a corrida da coroa, e os membros do grupo élfico iniciam um feitiço em grande escala para conjurar o campo do jogo diversificado com as seguintes zonas: vulcânica, pantanosa, pedregosa e campestre, e por fim a zona florestal. E ao contrário dos outros eventos, essa seria uma competição de equipe com um grupo de 3, e as equipes começariam na borda externa e seguiriam até o estádio central, onde o primeiro grupo que pegasse a coroa venceria. Mas claro que não teriam apenas as forças da natureza em seu caminho, já que os professores prepararam várias armadilhas, e também era permitido que as equipes atrapalhem um ao outro, o que tornava esse evento o mais brutal e intenso de todos os anos. E Edward diz que esse evento era uma demonstração prática de como os grupos lidavam com as masmorras, e Mike diz que as equipes preferidas seriam de Wignall e Julius, e por motivos completamente diferentes, o grupo menos popular seria a equipe 6, que ao lado de Sion, um candidato à vitória, estaria o sem talento, fazendo todos debocharem de Will. As equipes começam a se posicionar, e Workener se surpreende ao ver Will e diz que tinha o avisado várias vezes para não se envolver no festival, mas ele nota que Will estava diferente, e o garoto pede desculpas ao professor, mas mesmo que isso o torne motivo de chacota, essa seria uma luta que precisava vencer, e com isso Mike dá início à corrida, e o primeiro obstáculo seria vários golems, e a equipe de Will estava avançando, fazendo alguns alunos questionarem o que o sem talento faria. Afinal, não conseguiu nem mesmo arranhar um golem na aula, e Colette invoca sua magia, criando uma manopla de pedra que Will utiliza para destruir vários golems sem parar, criando uma grande explosão em sequência que deixa os alunos de boca aberta, sem acreditar no que o sem talento estava fazendo. E Colette explica que mesmo que ele não possa usar
magia, ele podia atacar com uma manopla mágica, o que não estava fora das regras. E graças a isso é anunciado que o aluno de livros é o primeiro a atravessar a montanha de golems. E quanto a Sion, ele pensava que preferia ter perdido a vida a ter sido salvo por aquele cara naquele dia, e por isso lutou desesperadamente para ficar mais forte, mas ele ainda parecia estar na frente. E Mike anuncia que o grupo de Will assumiu a liderança, e na zona pedregosa, Will dá um soco na terra que bloqueia as armadilhas de terra, e Colette invoca várias espadas de pedra que Will utiliza para quebrar os cubos que lançam rochas em uma série de explosões, fazendo os alunos questionarem se aquele fracassado era realmente forte, o que era impossível, e na verdade deveria ser a magia de Colette que era incrível, o que Host diz que não era errado, mas tinha algo além disso, que deixava os avaliadores impressionados ao reconhecerem que Will era muito rápido, assim como sua detecção de armadilha, e como as combatia era realmente incrível. E Edward diz que esses movimentos eram de alguém que passava o tempo todo na masmorra, e seu conhecimento e experiência o livram de qualquer ineficiência, e os seus reflexos o davam a oportunidade de passar, deixando Iris muito empolgada enquanto torcia por seu veterano, que avança freneticamente sem cair nenhuma armadilha, enquanto as outras equipes não estavam conseguindo superar as armadilhas brutais. E Mike questiona se o sem talento realmente podia ser o primeiro a chegar no estádio. E quanto a Julius, ele caminhava tranquilamente, congelando tudo em seu caminho, e pergunta aos seus companheiros a situação, e eles respondem que a equipe do sem talento parecia estar na liderança, o que Julius não achava um problema. E a equipe 6 finalmente chega na última área, a Floresta Encantada, que estava repleta de círculos mágicos, mas Will usa sua velocidade para arrancar os círculos do chão, fazendo eles se anularem mutuamente, deixando o Edward indignado. Afinal, essa armadilha tinha sido criada por ele, e Will pensa que provavelmente agora seria o momento em que encontraria as outras equipes, já que estavam próximo ao estádio, e a verdadeira luta começaria nessa floresta, então deviam correr e preparar uma emboscada, que iria garantir um terreno vantajoso para esperar em Julius. Mas ele quase é golpeado por uma pedra de gelo e se surpreende ao ver Julius em sua frente, fazendo Will se perguntar se ele estava sozinho ou se seus companheiros estavam escondidos. Mas Julius lança uma sequência de ataques contra Will que desvia freneticamente, enquanto pensava que queria reformular seu plano para confrontá-lo. Mas o gelo começa a derreter e, em estado de fúria, Sion inicia uma magia poderosa e Colette manda Will fugir, mas como não daria tempo, ela invoca uma barreira de pedra que bloqueia a magia de Sion, criando uma explosão gigantesca, fazendo todos se perguntarem de onde estava vindo essa onda de choque. E com a floresta em chamas, Will se pergunta o que estava acontecendo, e Sion manda Julius sair dali, já que estava atrapalhando, e Colette nota que ele não estava mirando apenas em Julius e questiona o que ele estava pensando, e Sion manda ela ficar quieta, afinal já deixou usá-lo até agora, então queria o que lhe era devido, que seria a luta contra o fracassado, fazendo Will questionar sobre o que ele estava falando, já que esse não era o momento, mas Sion continuou atacando, e diz que ele era uma ofensa para seus ouvidos e olhos, e não precisava de um motivo para esmagá-lo, e Colette manda ele parar, mas Julius ergue uma barreira de gelo impedindo que ela interfira, e começa a atacar a garota, que se pergunta como ele escapou daquilo, e Will tenta bloquear os golpes de Sion, que consegue tirar a espada do garoto, e Will pede que Sion pare com isso, e avisa que não era o momento para brigarem entre si, mas tomado pelo ódio, ele manda o fracassado pegar a espada, deixando Will sem saída, ao não ser empunhá-la contra Sion. Sion pensa que Will sempre foi tão patético que era angustiante de se ver, e por isso pensou em torná-lo menos doloroso de se assistir, e propôs que ele se tornasse seu subordinado, mas Will o ignorou e pediu que ele saísse de seu caminho, e mesmo passando por tudo aquilo, Will nunca os viu como algo ruim, e foi nesse dia que começou a desprezá-lo, e na floresta Sion golpeava Will com várias magias, mas o garoto dizia que estavam na mesma equipe e não deviam lutar, mas acima disso, ele precisava manter a promessa que fez ao Sr. Donan e os outros, então não podia fazer isso agora, deixando Sion fugir
furioso. Na arena, todos estavam sem acreditar que a equipe 6 estava batalhando entre si, com um sorriso maldoso. Edward diz que, independente do motivo, essa briga entre os membros era inaceitável e podia supor que os vigilantes da torre veriam isso com péssimos olhos, e vários comentários começam a surgir sobre Sion, que avançou com um brilho extraordinário, mas no final era apenas um garoto de escola, apesar de ter chego no quarto lugar com seus créditos escolares. E Rusty se pergunta o que iria acontecer, mas Iris pergunta se poderia se sentar ao seu lado, e diz que já fazia muito tempo, e após se sentar, ela começa a torcer por Will, fazendo Rusty admitir que nunca pensou que ela torceria por alguém em particular, já que imaginou que ela fosse o tipo que iria pela opinião dos outros. E Iris responde que, na verdade, soube sobre Will por uma certa pessoa, e no começo não ficou muito interessada, mas agora era completamente obcecada por ele. E Rusty nota que Will estava se tornando bem popular, e Iris pergunta se ele também não era obcecado, o que Rusty concorda, afinal o amava mais que tudo, e além disso também tinha a senhorita Colette, que estava desviando dos golpes de Julius, enquanto pensava que tinha que parar aqueles dois, mas Julius começa a provocá-la, ao dizer que se continuar fugindo ninguém a consideraria digna do título Princesa da Terra, deixando Colette furiosa, afinal não queria ser chamada assim. E quando ela se defende, Julius ativa uma armadilha com uma magia, causando uma explosão. E enquanto isso, na arena as pessoas se perguntavam o motivo de ter tantos Julius em locais diferentes, e um dos Julius diz ao Ignal que tinha dito que usaria sua arma secreta para esmagar todos, mas o Ignal não fica intimidado e responde que antes gostaria de retribuir sua flor de presente, e invoca sua magia de vento, que faz surgir uma flor de gelo, e com uma rajada de vento ele destrói Julius, deixando seus companheiros curiosos sobre o motivo dele ter vindo até eles. Mas o Ignal admite que ele fez um ótimo trabalho e não imaginou que ele tivesse esse truque na manga, e reconhece que esse cristal que ele deixou cair era da magia Vender, fazendo o locutor ir à loucura por seu investimento ter acabado com Julius. Mas uma elfa pergunta o que Phylvis, a ajudante de campo do grupo élfico, estava achando de seu semelhante, e ela responde que ele não era excepcional e nem deixava de atender às expectativas, e apesar de achar uma maldade, Lefia se perguntava como deviam relatar isso à senhorita Eleanor, enquanto na plateia os alunos se perguntavam quem seria o vitorioso, Julius ou Ignal, apesar da equipe 6 ter chegado tão perto. Mas se Sion não tivesse feito aquilo, talvez eles teriam chance, e se perguntam o que deu em Sion e o motivo de estar tão irritado, e um de seus amigos responde que entendia como ele se sentia, mas tentar fazer ele ser expulso porque não conseguiu o que queria o levou longe demais. E na Floresta em Chamas, Will se perguntava o motivo de Sion estar tão focado nele, e se lembra de todos tirando sarro dele, enquanto admitia que sabia que era um fracassado e não iria pedir que ele o aceite, já que era um desejo egoísta, e por isso devia deixá-lo em paz. E quando pediu que Sion saísse de seu caminho, Will apenas pensava que não tinha tempo e não podia se dar ao luxo de desviar o olhar de sua meta, de ir atrás de Elfine, mas naquele dia Sion o atacou, assim como fazia nesse momento, e Sion invoca um falcão de fogo, deixando Will impressionado por ele ter invocado um guardião que começa a atacá-lo, mas Will corta as asas do falcão, que regenera rapidamente, fazendo ele perceber que a única forma de pará-lo seria destruindo seu núcleo, mas ele acaba sendo atacado por Sion e pelo falcão ao mesmo tempo, e enquanto tentava segurar os golpes, ele pensava que os guardiões eram usados principalmente para defender e ganhar tempo para um encantamento, mas esse estava atacando de todas as direções, deixando todos da arena em choque. Edward admite que sua proeficiência era extraordinária e já ultrapassou o nível de estudante, e os avaliadores ficam impressionados por ele ter usado um feitiço de fogo de alto nível, mas principalmente por invocar um guardião, e de acordo com os relatórios dos observadores, ele tinha potencial, mas ficava atrás dos 3 melhores, fazendo Rod perceber que teve algum impulso que o fez se destacar, e admite que o festival de magia era realmente útil, e deviam informar ao Lord Cariote que a safra estava inesperadamente boa.
Mas voltamos ao duelo, onde Sion questionava se era tudo que Will tinha, já que quando derrotou aquele sentinela maligno ele estava melhor, e Will questiona o motivo de estarem fazendo isso, e Sion questiona se ele estava falando sério, já que depois de ser tão ridicularizado e sofrer tantas humilhações, ele estava dizendo que não tinha ressentimentos dele, fazendo Will admitir que não gostava dele e estava furioso, além de já ter perdido as contas de quantas vezes imaginou se vingar, mas agora precisava vencer Julius, deixando Sion furioso ao dizer que a simples visão dele o irritava tanto que não conseguia suportar e ficava furioso ao ver ele se recusar a desistir, mesmo sendo apenas um sem talento, e questiona o motivo dele sempre estar olhando para todos os lados, menos para ele. Não devia ignorá-lo, e sim olhar para ele, que não se importava qual era a sua situação, mas se falasse mais alguma coisa desse tipo, iria esmagá-lo, fazendo eu perceber como ele realmente o via, e admite que no fundo do coração isso era tudo que ele queria, e se ele estava dizendo que iria reconhecê-lo, então teria que enfrentar seu desafio com tudo que tinha, deixando Sion empolgado por ele finalmente estar o olhando, e com isso ele começa a invocar uma magia poderosa, enquanto Will notava que o guardião iria defendê-lo de qualquer tentativa desleixada, então precisava observar o momento do ataque mágico e tentar contra-atacá-lo. Então Sion invoca sua magia de destruição em grande escala e ataca com o falcão em um golpe simultâneo, onde Will avança sem se preocupar, afinal já tinha previsto a trajetória, e surge diante ao fogo, fazendo Sion perceber que ele desistiu de se defender de sua magia, e com um golpe Will destrói o núcleo do guardião e avança em direção a Sion, que prepara um novo feitiço, e quando estavam prestes a colidir, Colette os interrompe com uma barreira de pedra e manda os dois pararem, deixando Will curioso sobre Julius, e Colette responde que quando o acertou ele desapareceu de repente, e Sion fica envergonhado ao ver as roupas da garota que estavam indecentes, deixando Colette indignada, afinal isso era culpa da briga deles, e manda Will ir na frente, já que tinha contas a acertar com Julius, e quando Sion tenta reclamar, ela o repreende, já que essa era a chance de Will se dar bem, e Will coloca sua capa em Colette, deixando a menina envergonhada enquanto ele a agradecia, além de prometer que na próxima ele e Sion brigariam de verdade. E enquanto isso era anunciada a chegada do primeiro grupo na arena, o grupo de Julius, que não tinha ninguém pra detê-los, mas Will surpreende todos com sua chegada na arena, em estilo meteoro, e enfurecido ele diz que veio desafiá-lo, deixando Julius empolgado. Sarissa acorda Elphara e manda ela refletir sobre seu status de magia Vender, afinal estava sempre dormindo olhando pro mundo lá embaixo, sendo uma magia Vender que veste pele de santa, mas não tinha seriedade, e começa a falar sobre Julius, um candidato à facção do gelo, que estava chamando a atenção no festival e que poderia se tornar seu sucessor, e Elphara responde que se tudo que estiver ali for verdade, talvez seja possível, enquanto no festival Julius dava os parabéns por Will ter o alcançado, afinal não ficaria satisfeito se tivesse uma vitória sem humilhá-lo, mas Will responde que não iria perder antes de fazê-lo pedir desculpas ao Sr. Donan e os outros, e dessa forma Julius invoca uma névoa tampando a visão de Will. Will sente os três se movimentando e começa a desviar de suas magias enquanto tentava localizá-los pela direção dos golpes, até que encontra Julius, mas quando o ataca ele é surpreendido por um quarto tiro de gelo, e Julius questiona o que o fracassado estava fazendo, e com o dissipar da névoa ele continua falando que eles não deram nenhum passo, deixando toda a plateia em choque por ter 4 Julius, que usa um de seus clones para congelar Will ao se autodestruir. E em choque o professor Workner nota que essa magia era uma das artes secretas descobertas por Elpharia, um dos 12 feitiços que eram sua obra-prima, e que cunhou o termo magia em série, mas Will conhecia esse feitiço, que criava cópias de gelo, e questiona como Julius estava o usando, e ele responde que era por possuir talento natural, e graças a isso conseguiu alcançar uma magia Vender, mesmo que em partes, afinal Albisvina não era tão impressionante, e um dia faria com que todos vejam isso, deixando Will furioso, e ao sair
cair do gelo, ele parte pro combate cortando as magias dos clones, até que Julius os usa pra prendê-lo em uma pirâmide de gelo, e diz que quanto mais furioso for o animal, mais fácil era de caçá-lo, e com isso ele ataca Will com uma pedra de gelo gigantesca, deixando todos em choque. E em seguida, Julius começa a falar que após adquirir a arte secreta de Albisvina, sua magia de gelo se tornou indomável, e iria prová-los que ele seria o sucessor de Elfaria. E Iris nota que ele apenas usou Will pra se exibir, já que ele era tão rápido e ágil quanto um monstro, mas esse não era o fim, e Host comenta que se ele não vencer agora, isso seria patético. E na arena, o gelo começa a desmoronar, deixando Julius surpreso, e se pergunta como ele resistiu àquilo. E Will o agradece, já que sua magia o ajudou a se acalmar. Afinal, quando se tratava de Elf, ele sempre ficava de cabeça quente, e novamente parte pra cima de Julius, desviando de seus ataques, e diz que em primeiro lugar a sua magia não era perfeita e apaga seus companheiros, fazendo Edward se lembrar que ele utilizou a mesma estratégia quando lutou contra ele, atacando de cima, e a plateia se pergunta o motivo dos clones estarem se quebrando, e Will explica que Julius estava controlando os clones com o apoio de seus colegas, por só poder usar a magia de Elf por um breve período, afinal não chegava aos pés dela, deixando Julius furioso, enquanto na torre Elf dizia que não queria um sucessor, e na verdade quem queria ao seu lado era uma única lâmina. E na arena, Will continua falando que ao contrário dos guardiões que agiam por conta própria, os clones precisavam ser controlados ativamente, então Julius contou com seus colegas para ajudá-lo a controlar o feitiço, afinal ainda não o dominou, deixando Julius furioso, e novamente ele usa uma rosa para subir uma cortina de fumaça, e invoca mais clones, enquanto dizia que iria congelar sua boca, mas nenhum de seus feitiços conseguem atingir Will, e Julius pensa que era verdade que só podia controlar 4 clones de cada vez, e sem seus companheiros ficava restrito a manter uma posição defensiva, mas no entanto não tinha como Will saber qual deles era o verdadeiro, mas acaba sendo surpreendido quando Will vai pra cima dele, e ao subir uma barreira de gelo, Will a quebra e um estilhaço o golpeia, fazendo ele questionar como ele sabia quem era o verdadeiro. Então Will explica que a temperatura interna dos clones era exatamente o oposto da de seu conjurador, menos 37 graus, mas poderia ser ainda menor dependendo das outras magias lançadas, e se os clones não forem controlados perfeitamente, o frio vazava, assim como os andarilhos de gelo formando cristais em seus pés, fazendo Julius questionar como sem talento sabia esse feitiço melhor que ele, e Will responde que ele e Elfaria eram amigos de infância, criados no mesmo orfanato, e era por isso que conhecia tão bem sua magia, afinal admirava e aprendia com ela, mas jamais conseguiu alcançá-la, e da torre Elfaria pede que ele não se preocupe, afinal suas lembranças juntos e seu próprio trabalho árduo nunca seriam em vão, e Will diz que conhecia todos os pontos fortes e fracos da magia de Elf, deixando Julius furioso ao mandá-lo se calar, afinal ela era Albisvina, e essa era a arte secreta de uma magia Vender, que nenhum sem talento poderia superar, mas Will corta sua magia fazendo Julius cair de joelhos, enquanto Will dizia que ele realmente era incrível, já que nenhum mago foi capaz de reproduzir a magia de Elf, que inventou esse feitiço quando tinha apenas 2 anos, surpreendendo todos e deixando Julius em choque, enquanto Will continuava falando que o feitiço não era perfeito e tinha seus pontos fracos, mas mesmo assim ele ficava exibindo suas proezas como o rei pelado das histórias, fazendo Julius se questionar se estava no mesmo nível de uma criancinha, mas isso apenas o deixa mais irritado, e em meio a risos, ele invoca a 8 Julius e questiona se ele realmente achava que 4 era seu limite, afinal o controle não importava, já que com esse feitiço em série ele iria esmagá-lo, mas Will pede desculpas e diz que se lembrava de ter sido atormentado
cercado por 10 elfos, deixando Julius em fúria, enquanto Will desviava lindamente de sua sequência de ataques, destruindo clone por clone, enquanto olhava pro verdadeiro, que entra em desespero e começa a correr, mas Will não perde o foco e continua cortando seus feitiços até que finalmente fica diante ao Julius verdadeiro, e com um soco Will o arremessa contra a parede, apagando Julius por completo, fazendo a plateia ir à loucura por Will ter destruído Julius, e Colette corre até ele, enquanto Lyanna olhava para Will, e agora que não tinha mais ninguém para impedi-lo, ele apenas precisava conquistar a coroa, mas o Ignal pergunta se eles não entenderam como esse jogo funcionava, e enquanto os dois estavam ocupados duelando, ele tomou a liberdade de pegar a coroa, surpreendendo a todos com sua vitória inesperada da corrida até a coroa. E na torre, Elfaria pergunta se tinha algum feitiço que refaça o passado, mas Sarissa nega, e Elf questiona se então tinha algum que apague as memórias, e Sarissa responde que talvez dentre as magias proibidas, e ao olhar para Elfaria, que estava desesperada, se explicando que não foi bem assim, e não estava atormentando Will, afinal apenas queria monopolizá-lo para brincar com ela para sempre, mas acabou tendo seu passado sombrio exposto na frente de toda a escola, deixando Sarissa decepcionada. Mas voltamos para a arena, onde Sion pensava que o fracassado conseguiu superar Julius e jura que seria o único que iria derrotá-lo, enquanto Will pedia desculpas a Colette por não ter pego a coroa, mas estava feliz por ter cumprido sua promessa. Will e seus companheiros comemoram sua vitória junto aos anões, apesar deles não terem sido recrutados pela torre. Afinal, tiveram uma briga na própria equipe, além de ter perdido o evento, mas pelo menos os anões ganharam seu pedido de desculpas, além de Julius estar os ajudando na cozinha, mas enquanto isso, Workner admitia que estava preocupado sobre como Will iria agir depois daquela exibição no grande festival, já que seria bom se os alunos apenas o tratassem bem, mas talvez não aconteça apenas isso, deixando Colette pensativa. Na academia mágica, vários alunos chamavam Will para seus grupos, já que o treinamento com todos os alunos estava se aproximando, onde eles ficariam uma semana explorando a masmorra, chamando a atenção de Lyanna, e Colette percebe que seria disso que o professor estava falando, e vai em defesa a Will, afinal todos o menosprezaram anteriormente, e agora ele devia estar furioso, mas na verdade Will estava em frenesi, porque isso devia ser o significado de ter amigos, e uma menina manda Colette parar de interferir, já que o manteve apenas pra ela, e o convida pra ir junto com ela à masmorra, deixando Colette com ciúmes. Então ela se agarra em Will e diz que no dia seguinte eles tinham planos e iriam às compras juntos, e naquela noite Colette estava sem acreditar na forma que tinha dito aquilo, e fez parecer um encontro, e sua colega de quarto Rose recomenda que ela use algo fofo para transformar esses rumores em realidade, enquanto Will contava pra Host que iria às compras com Colette, deixando o Host incomodado. Então no dia seguinte, Colette estava decidida a transformar isso em um encontro, e Will admite que ela estava tão diferente com essa roupa e penteado que seu coração ficou acelerado, deixando a menina envergonhada, mas eles são interrompidos por Host, que pede desculpas pelo atraso, e Will explica que ele tinha insistido para vir junto, então acabou concordando, e Host diz que deveriam deixar isso de lado e segura a mão de Will para irem logo, e faz uma careta para Colette, que fica indignada, se perguntando como dois amigos estavam de mãos dadas daquela forma. Então em seguida eles vão às compras, e Host corta todas as oportunidades de Colette se aproximar de Will, deixando a menina frustrada, e quando Will pergunta se tinha algo de errado, ela pergunta o motivo de Host ficar tão grudado nele, e questiona se ele não seria uma garota, mas Will pergunta sobre o que ela estava falando, afinal Host era um homem que tinha aquilo maior que o dele, deixando Colette indignada com esse papo duvidoso, mas Will continua falando que esse era o jeito de Host, que traz uma bebida pra Colette e Will, afinal iria dividir com ele, mas Colette responde que dividiria com Host, e com o ar tenso, Host recomenda que Will vá fazer a manutenção de sua espada, o que Colette concorda, afinal os anões não iriam gostar de ter magos em sua forja, e assim que Will vai embora, ela questiona se Host tinha um sentimento além de amizade por Will, e de forma nada amigável, ele responde que era quem mais o amava, e com certeza Will o amava mais do que a Colette, que fica indignada e diz que há 4 anos atrás ela e Will se abraçavam o tempo
todo e Host responde que sabia disso, mas ela nunca tomou um banho amigável com Will, assim como ele fazia todas as noites, fazendo Colette questionar o que ele estava planejando. E que papo era esse de banho amigável, criando um clima de rivalidade, a famosa broderagem, mas enfim. Mas enquanto isso, Will se perguntava se eles não tinham se dado bem, mas acaba encontrando Lihana, que estava no topo de todo o crédito estudantil, a Miss Perfeita, que pede pra ele acompanhá-la e o leva até uma casa de chá onde estava Sion, Julius e Wignall. E Lihana diz que como a praxis de todos os alunos estava se aproximando, ela gostaria que os 5 formassem um grupo para avançar na masmorra, deixando Sion e Julius indignados por ela ter o trago, enquanto Will se perguntava o motivo dela ter o levado até as 2 pessoas que mais o odiavam. E ela questiona se isso foi uma má ideia, fazendo Will se questionar se ela sempre foi assim. E quando Sion vai pra cima de Will, Wignall usa sua magia ilusória, exclusiva dos elfos, para transformar em um campo florido, e diz que magos não deviam se rebaixar a tal barbárie anã, e seria melhor ouvirem o que Lihana tinha a dizer. E a menina explica que como as práticas estavam se aproximando, ela gostaria de adicionar Will ao seu grupo, que se destacou no festival e possuía algo que nenhum deles possuía, e seria útil na masmorra, o que Julius não concordava. Afinal, alguém que não conseguia usar o buscar apenas iria atrapalhá-los, o que Sion concorda. Mas Wignall responde que esse orgulho e hostilidade sem sentido dos dois não passava de choro de perdedores, e questiona como podiam menosprezar alguém que os derrotou e possuía a imensa força semelhante à dos anões, além da agilidade que rivalizava com a dos monstros, e fez com que ele superasse suas varinhas. E como Lihana estava dando o devido valor a Will, ele iria respeitá-la mesmo na seleção do sem talento, ao contrário deles, deixando Will encurralado. Então Lihana admite que queria usar todos para ser a melhor da turma e subir a torre, afinal buscava se tornar ainda mais renomada do que já era, fazendo Will questionar se ela não foi recrutada no grande festival, e Lihana responde que a facção do Relâmpago tinha entrado em contato com ela, deixando Will curioso sobre o motivo dela insistir tanto no progresso de agora, e a menina responde que seria por todos que permanecem na academia serem apenas sombras, e revela que geralmente as pessoas de sua família têm a vida curta, então precisava realizar feitos extraordinários para evitar a ruína da família. E como apenas subir a torre não seria o suficiente, ela se tornaria uma magia Vender, chamando a atenção de Will, enquanto ela dizia que todos possuíam suas ambições, e se enxergarem algum benefício nisso, eles deveriam colocar a moeda que estava com eles nesse copo, e Wignall é o primeiro a fazer, afinal nenhum outro grupo poderia ter um resultado melhor, fazendo Julius e Sion cederem e colocarem suas moedas. Então com a chegada da noite, Host e Colette se encontram com Will, preocupados por ele não estar na ferraria, além de estar tão sério, e Will diz aos dois que faria a praxis junto ao grupo de Lihana. Então nos dias seguintes, os professores explicam que os andares 7 a 10 ficariam desbloqueados por tempo limitado, então todos poderiam derrotar mais de 5 monstros que valiam muitos créditos, e seria a oportunidade de ganharem mais de 1000 créditos de uma vez, mas claro que alguns deles poderiam perder a vida, assim como no ano passado, quando 4 estudantes foram devorados por monstros. E apesar dos professores estarem posicionados dentro da masmorra, isso não iria evitar com que percam suas vidas. E dito isso, as precipitações não seriam toleradas, já que o que estava sendo pedido a eles não era a admiração cega aos magia Venders, então deviam saber seu lugar, fortalecendo sua determinação. E Lihana diz a Colette que não tinha chamado, mas a menina responde que iria onde Will fosse, o que Lihana entende. E como os alunos do curso de artificialização ficaram na base, Host não poderia acompanhá-los. Mas finalmente chega a hora da prática intensiva, onde teriam uma semana, e diferente das praxis usuais, eles entrariam na masmorra para sobreviverem, mas deviam lembrar que existiam bases montadas em cada andar para conclusão ou desistência, e com isso se dá início à praxis de todos os alunos. Enquanto na masmorra, o mago estava indignado por terem o mandado recuperar as mercadorias em segredo, enquanto a molecada realizava o festival e o mago sombrio elimina um homem, enquanto o mago dizia que não tinha escolha a não ser abrir o caminho eliminando todos eles.
Cariote reclama pelo Soberano da Luz estar fora logo agora que o selo estava prestes a ruir, enquanto os alunos iniciavam o avanço na masmorra com o grupo de Will na frente. Ele se prepara para combater algumas formigas como o escudo do grupo, já que magos eram fracos em combate corpo a corpo, mas o Ignal pede que ele não se preocupe, afinal Lihana cuidaria disso e com um encantamento ela destrói as formigas. E o Ignal explica que a família dela era de uma linhagem de cavaleiros e ela era rara entre os magos como um especialista em combate corpo a corpo. E depois dela acabar com os monstros, eles voltam a avançar na masmorra. Mas antes de continuar, já vai se inscrevendo aqui no canal que a gente tá com a meta de 35 mil inscritos. E pra me apoiar e continuar recebendo os próximos episódios, é só curtir e comentar bastante, que isso me ajuda demais. Mas chega de enrolação e bora pro anime. Workner ensinou Will que o buscar era a magia mais importante na masmorra e servia pra detectar inimigos e anomalias, o que era indispensável para atravessá-la, e durante o combate Will estava aflito por não estar conseguindo sentir os inimigos rápido o suficiente, e após ser salvo por Julius, que estava usando buscar em uma área maior do que seu instinto conseguia localizar, ele nota que desse modo acabaria sem nenhum crédito e consegue derrotar uma formiga, mas em seguida o Ignal acaba com todas, deixando Will surpreso, enquanto o Ignal dizia que Will era um fardo maior do que ele pensava e nem conseguiu cumprir seu papel de escudo. Então talvez ele deva questionar seu julgamento sobre Lihana, que responde que ele apenas não teve tempo de agir como escudo, mas ele mostraria sua verdadeira força contra os monstros que valem mais de 5 créditos, ou pelo menos ela achava. Então estava tudo bem ele ser um fardo, o que acaba atingindo Will. E depois do combate, os alunos armazenam a mana dos monstros derrotados nas varinhas como registro para conseguir seus créditos. E como Will não podia absorver os vestígios de mana, ele tinha que carregar os restos de monstro. E se o mando fracassado não os envergonhar, deixando Colette preocupada com Will, que responde que sabia que seria assim desde o começo, então faria o melhor para ajudá-los em algum momento. E apesar de ter dito isso, ele não conseguiu nenhuma oportunidade. Mas depois de um tempo, Lihana decide descansar, então o Ignal usa sua ilusão de chamas para deixar os monstros afastados. E quando Will foi entregar a parte de comida de Ignal, ele pediu que deixasse no chão, já que elfos só permitiam o toque daqueles que consideravam dignos, deixando Colette indignada. E o Ignal responde que todos eram magos, mas ele um elfo, então não adiantava reclamar, já que a única pessoa que considerava digna nesse grupo seria Lihana. E Will pede que Colette se acalme, já que era um costume dos elfos, e começa a pensar que assim como os anões, os elfos vieram de outro mundo, mas eram usuários de magia, altamente reverenciados por seus talentos e valorizavam seus semelhantes acima dos outros, mas podiam ser insuportáveis. E uma das magia vendors atuais seria ninguém menos que a rainha élfica. E em seguida Lihana começa a falar sobre o objetivo do grupo, que seria Naberus, que vale 110 créditos, um monstro único, o guardião do 10º andar, a maior contagem de créditos dessa praxis. Então deviam pegar o caminho mais curto até ele, e Will começa a pensar que tudo que conseguiu foi 5 créditos, e mesmo com medo do guardião, ele iria até Elfi. E enquanto isso, no fundo da masmorra, um mago sem cabeça se divertia eliminando monstros e magos. Mas voltamos ao nosso grupo, que chega no 10º andar e se perguntam se algum grupo eliminou todos aqueles monstros, o que o Ignal nega, afinal não tinha como alguém chegar antes deles. E o Will nota que os monstros não foram eliminados com magia, e sim força bruta, mas eles finalmente chegam na sala do guardião, que estava tão silenciosa que até parecia falsa, e todos acabam sendo surpreendidos ao verem que o guardião foi eliminado recentemente. E aflitos, todos usam o buscar, mas não conseguem encontrar nada, fazendo Will se lembrar de Workner falando que o buscar não era todo poderoso, já que magos podem usar o esconder, e também existia um tipo de monstro capaz de escapar do buscar. E Will alerta todos sobre o monstro que estava atacando de cima, mas ele consegue segurar seu ataque, e o monstro arremessa o Ignal contra a parede. E quando os magos iam atacar aquele maldito sorriso, o monstro destrói o piso da masmorra, impedindo seus ataques. E como o Ignal estava inconsciente, Will salta para ajudá-lo na queda, e o tremor foi tão forte que todos na masmorra o sentiram. E depois da queda, Will nota que estavam no 11º andar, que estava fora do território acadêmico,
onde apenas altos magos podiam pisar, e o grupo acabou se separando em duplas, deixando Li-Han aflita, porque caso não se reúnam, a masmorra iria devorá-los. Enquanto isso, Ignal se lembrava dos elfos o julgando por ir à academia de magos e por não conseguir controlar suas ilusões com habilidade, e até mesmo a rainha dizia que ele era uma vergonha para o povo, que não precisava dele e arranca seu braço sem talento, fazendo ele acordar assustado, e ao olhar para o monstro derrotado ao seu lado, ele se pergunta como Will derrotou aquilo sozinho, e quando Will estende a mão para ele, ele manda o sem talento não tocá-lo, e Will responde que mesmo que ele o odeie e que um dia o elimine, ele não podia deixá-lo machucado, e o Ignal responde que conseguia cuidar de seu próprio braço. Então Will começa a analisar os mantimentos que todos possuíam, e poderia durar por 2 dias, ou melhor, um dia. Afinal, estavam em condições extremas, então deviam dar prioridade em encontrar os outros. Mas o Ignal comenta que quando se ficava preso na masmorra, era melhor esperar por resgate, e Will responde que se não agirem, seriam eliminados. Afinal, com aquele monstro no 10º andar, o resgate iria demorar. E enquanto isso, a professora dizia para Workner que o 8º andar estava enfrentando um Stampede que destruiu o acampamento. E quanto aos outros professores, algo torceu suas cabeças e os eliminou, e talvez os andares inferiores também estejam em colapso, fazendo Workner se questionar se isso era algum esquema. Afinal, não tinham um Stampede há muito tempo, e Edward corre até ele, alertando que a praxis tinha sido cancelada, já que os alunos estavam em risco, então eles deviam entrar na masmorra. Mas voltamos para Will, que aconselha que o Ignal evite usar o buscar para não ficar exausto, mas o Ignal manda ele se calar e questiona o que fariam se forem emboscados novamente. Will responde que o buscar era eficaz em uma área e não em um tempo, e como a área equivale a 200 passos seus, ele o avisaria para usar novamente quando chegarem a uma nova área, então deviam dividir o trabalho para ser mais eficientes, e por isso ele e Kiki lidariam com os inimigos próximos que o buscar não capture, enquanto ele ficava atento com os monstros à distância para evitarem ao máximo as lutas desnecessárias, fazendo o Ignal questionar como ele conseguia manter a calma nessa situação, e Will responde que para subir a torre ele não tinha escolha a não ser pegar créditos à força, então pesquisou tudo que pôde sobre a masmorra e tentou de tudo, e apesar de não se orgulhar disso, ele já ficou preso em vários andares, e graças a essa experiência sabia como lidar com isso, mas Kiki os alerta sobre os monstros e Will começa a sentir mais presença nos outros caminhos, os deixando sem escolha a não ser lutar. Então o Ignal acerta o primeiro o porco demoníaco e se pergunta como Will conseguia se mover daquele modo, além de conseguir lutar nessa situação, e nota que ele transformou o conhecimento em sabedoria e o desconhecido em conhecimento, e talvez seja assim que ele tenha ficado tão forte, enquanto ele tinha seus pensamentos interrompidos pelo porco que volta a atacá-lo, mas como não podia contra-atacar, ele decide se esconder com magia de ilusão em uma cortina de fogo, mas Will o alerta que não funcionaria, e o monstro atravessa sua ilusão, fazendo o Ignal gritar de medo, mas Will consegue salvá-lo derrotando o monstro, e explica que esse tipo de monstro não tinha olhos, então usava seu olfato, e seria por isso que a ilusão não funcionava, mas o Ignal começa a rir, e admite que isso era vergonhoso, e Will diz que apenas precisavam se recompor, afinal ele era um elfo extremamente talentoso, mas o Ignal responde que ele estava errado, e na verdade ele não possuía nenhum talento, afinal era um fracassado. E dessa forma finalizamos mais um episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui, não se esquece daquela mega moral com seu curtir, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!